Olá, hoje você vai saber o que acontece durante a desencarnação de uma pessoa famosa. Mas você pode estar me perguntando, mas Marco, o que é desencarnação? Bom, desencarnação é um termo que a gente usa no meio espírita ou no meio espiritualista para definir o que é a morte, tá? Ou seja, é o desligamento do corpo físico, o que acontece? Ele desacopla do corpo físico e retorna ao plano espiritual. Ou seja, é o que a gente fala da quarta dimensão, tá? Então, na verdade, você tem um corpo físico, você tem um espírito, ele está acoplado, e aí, quando você desencarna, o teu corpo espiritual volta para o plano, né, espiritual, para a quarta dimensão, e o seu corpo físico está aqui, ele está inerte aqui, é o que a gente vê. Então, o que que acontece? Existem várias formas que a gente definiu ao longo do tempo sobre desencarne. A gente tem o que a gente fala de desencarne coletivo, ou seja, são tragédias como aconteceu com o avião da Voo e Passa agora recentemente, terremotos, tsunamis, guerras, quando cai uma bomba. Então, assim, são tragédias que morrem muitas pessoas ao mesmo tempo. A gente tem outro tipo de desencarne que a gente fala muito, que é o desencarne de um ente querido. É o pai, é a mãe, ou é o avô, é a avó, é o filho, a filha, a esposa, o amigo, o tio, o padrinho, a madrinha, ou seja, é uma pessoa que está no teu meio, você gosta muito, é um ente querido, tem o desencarne dele. A gente tem também o que a gente fala de desencarne violento, ou seja, a pessoa sofreu um acidente de carro, foi atropelada, e o mais comum hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, que não é legal da gente ver, são os assassinatos, né? A pessoa morreu assassinada, tomou um tiro, tomou uma facada. A gente tem também o que a gente chama de desencarne de pessoas religiosas, né? Então, você tem um líder espiritual que desencarnou, um papa, um cardeal, um pastor, um padre, é, uma pessoa que é conectada mais com o religioso. A gente tem também o desencarne de pessoas comuns no dia a dia, que não tem nada, assim, vamos dizer, de celebridade, né? Então, são pessoas, ela pode ser um médium, pode ser um trabalhador comum. Existe o desencarne de uma celebridade, uma pessoa que ela está em evidência para as pessoas na mídia, a gente tem. E são esses tipos de desencarne que a gente vê hoje definido aí, no final das contas, tá? O desencarne ele é algo que vai acontecer. Todos nós vamos morrer. A gente espera que ele seja natural, ou seja, que a gente vá envelhecendo aos pouquinhos, né? A gente vai curtindo a vida, é como se fosse, sabe aquele lampião, aquela lamparina que você acende quando você coloca querosene. A querosene vai acabando, a vela vai apagando, apagando, a chama apaga. A gente espera que o desencarne de todos sejam assim, mas a gente não sabe como é que vai ser o desencarne de cada um. Essa da lamparina apagada pode ser por velhice, pode ser por doença. Geralmente é um desses dois casos, tá? Então, essas pessoas, quando elas estão nesse processo de desencarne, o que que acontece? Geralmente ela começa a ver pessoas queridas perto, ela começa a ver alguém da família, a ver uma pessoa que já foi há muito tempo, seu avô, o seu pai, o seu amigo, ver o mentor, ver várias pessoas, elas começam a se aproximar. Isso é muito comum de acontecer. Aliás, até vou deixar um link aqui para você que numa desses streamers tem um vídeo, né, uma série de, acho que são 5 ou 6 capítulos, que fala de várias coisas sobre como é que é, essa situação da pessoa desencarnar, morrer. E uma delas fala sobre isso, quando as pessoas começam a ver outras pessoas. Porém, quando o desencarne é violento, seja qual for o motivo, pode ser em massa ou só individual, não importa, mas ele foi um desencarne violento,
a passagem realmente é um pouco mais difícil, porque num piscar de olhos, tudo muda para a pessoa que desencarnou. Ela se vê é, diferente, ela se vê em outra dimensão. Se ela tem conhecimento da doutrina espírita, da vida após a morte, que são as coisas que eu coloco aqui nesse canal, se ela tem conhecimento disso, ela consegue sair bem. Se ela não tem, aí fica tudo muito mais difícil para ela até ela entender. Então ela sofre muito nesse momento. Digita sim aqui agora, se você deseja saber um pouco mais o que que acontece com a pessoa quando ela se vê do lado de lá, quando ela se vê na quarta dimensão, quando ela se vê no plano espiritual. Diz aqui que aí a gente pode falar um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Agora, não importa a forma que aconteceu a passagem, o desencarne. Perto do momento da desencarnação, seja ela violenta, seja ela natural, né, por questões daquela lâmpada, aquela lamparina que vai se apagando a chama, não importa, espíritos começam a se aproximar desse momento, porque eles percebem isso, eles conseguem ver isso porque eles estão do lado de lá, então eles conseguem ver o que a gente não consegue ver aqui quando está encarnado. Então, a questão nesse momento, o que eu pergunto é: o que você fez de bom até o momento na sua jornada? Porque você pode desencarnar da noite para o dia. Eu não sei. E é isso que vai determinar, ou seja, o que você fez de legal na tua trajetória é o que vai determinar que tipo de espíritos vão ficar perto de você. Vão ser os espíritos de luz, os seus mentores, os seus guias, aqueles parentes afetivos, ou vão ser espíritos da sombra te vampirizando, né, com raiva de você, querendo sugar de você. Aliás, a gente viu isso muito claramente nos dois filmes da obra, baseada na obra do Chico Xavier, Nosso Lar, que foi o Nosso Lar um e Nosso Lar 2. Se você assistir esses filmes, você vai ver, entender claramente o que eu estou falando aqui nesse momento, principalmente no Nosso Lar 2, quando tem o desencarne de uma moça nova, os espíritos tentando chegar, espíritos de luz chegam, se aproximam e a protegem. Agora, deixa eu te dar uma dica, se você me permite. Como é que a gente vai fazer para ter espíritos de luz sempre nos guiando, sempre perto da gente? É muito simples, você precisa seguir os princípios divinos. O que que eu estou dizendo que é seguir os princípios divinos? É seguir aquilo que já foi escrito, já foi deixado para você aqui. Por isso que eu escrevi um livro, e eu vou deixar o link aqui embaixo. Você pode comprar ele físico ou digital, você escolhe a forma que você quiser, aonde eu coloco 33 parábolas de A Jesus sabedoria com uma profunda destas linguagem bem parábolas atual, de toca a alma, fácil revelando compreensão, verdades explicando para simples, você mas o com que mensagens. significa cada uma delas. E aí eu peço que você leia, que você estude e coloque em ação, pratique o que eu estou compartilhando nesse livro. Aí eu tenho certeza que a sua vida vai se transformar para melhor e você não tem nem noção. E no momento que você for desencarnar, seja você que estiver me ouvindo aí, uma celebridade ou não, nesse momento, o que que vai acontecer? Espíritos de luz vão estar perto de você. Você tem crédito, você tem bônus. Afinal de contas, tá? O que eu sempre digo é o seguinte: ninguém acorda todos os dias para errar, a gente acorda todos os dias para acertar. Só que a gente erra, somos imperfeitos. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Então, quando eu tenho uma obra dessa, como os livros dos 33 princípios divinos, é um guia para você acertar. Combinado? Então, de novo, aqui embaixo está o link, se você quiser ele digital ou ele impresso, tá? Agora, preste atenção no que eu vou falar aqui. Não importa se a pessoa é uma celebridade, se a pessoa é um líder religioso, se a pessoa é uma pessoa massa, é uma pessoa boa, é uma pessoa anônima, não importa se ela desencarnou de forma violenta, individualmente, em massa, se foi uma velhinha apagando, né? Ou seja, a tua chama foi apagando no tempo, se foi por causa de uma doença que vai te matando aos poucos. Não importa o que vai acontecer. O que eu quero dizer é o seguinte: o desencarne de cada um é individual, é diferente. São pessoas, são jornadas distintas, jornadas únicas, jornadas ímpares. Então,
O que que acontece? No momento do teu desencarne, o que vale no mundo espiritual, o que prevalece lá, é o que você fez de bom ao longo da tua vida. Não importa se foi um acidente de avião, de onde navio, terremoto, tsunami, foi normal, não importa. O teu desenlace espiritual, no momento que teu corpo físico desacopla do teu espírito desacopla do corpo físico, vai ser sempre de forma individual, sempre vai ter espíritos te ajudando, te assessorando. Mesmo que você não seja tão merecedor de algo, sempre você tem alguém que te ama. Por isso que muitos médios, quando psicografam um espírito quando que teve um desencarne violento em massa, ele só relata que ele viu destruição em volta, ele não consegue ver as coisas porque é individual, é o momento dele, tá? E aí você está me perguntando, Marcos, você falou, afinal, como é que é o desencarne então de uma celebridade? É igual o que eu acabei de falar. Se a pessoa tem crédito, se a pessoa tem bônus, ela foi uma pessoa bondosa com o próximo, ela teve empatia, ela ajudou, ela fez muita coisa boa, espíritos de luz vão ajudar naquele momento, vão ajudar aquele desenlace, a desconexão do teu espírito no corpo físico. Eles vão te proteger de espíritos negativos que se aproximem de você nesse momento. Afinal de contas, por mais que você tenha sido uma pessoa boa, você vive num planeta de provas e expiações, então tem mais maldade do que espíritos de luz. Então eles vão aparecer, vão chegar. E aí, se você tem crédito, eles vão pegar você, você vai ser encaminhado para um hospital, numa cidade, lá no plano espiritual, para você se recompor. De novo, eu falo, assista aqui no celular que você veja. Caso contrário, não tem o que fazer, você vai sofrer as consequências do que plantou. Já dizia Jesus, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ah, Marcos, você está falando isso só porque por conta do filme Nosso Lar, virou moda, está no cinema e tal. Não. Vou te provar agora, nesse exato momento que você está aqui comigo, que não, não é nada disso. Veja bem, se você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 8, o título é Uma Realeza Terrestre, temos o depoimento de uma rainha da França que, quando desencarnou, ela tomou um susto, ela fez tanto mal às pessoas, quando ela chegou do lado de lá, ela não tinha mais essa regalia, ela não tinha mais isso para ela, então foi muito difícil. Ela sofreu muito no que a gente chama de umbral, que eu ainda vou explicar aqui para vocês, só você me acompanhar. E olha, esse depoimento foi de 1863, então eu acabei de provar para você que eu tenho documentado por escrito, tá aí as pessoas falando o que acontece depois da morte. Era uma celebridade, era uma rainha da França, há 160 anos atrás. Isso quer dizer que não importa quem foi você na vida, não importa se você foi celebridade ou não, não importa se você é uma pessoa famosa ou não, só importa uma coisa: o que você fez durante a tua vida, durante a tua jornada. Pense nisso.